Bom, boa noite, pessoal. Agora, boa noite, ô Araújo. Conheci você também. Graça e paz. É, então, ó, essa aula, ela veio na minha cabeça por dois motivos, tá? Nós temos algumas coisas que nós falamos aqui no canal, na sala de aula, né? E ela acaba deixando algumas pessoas não entendendo muito bem o que a gente está acostumado a, a trazer para vocês, né? É uma metodologia talvez um pouco diferente em relação ao que estão acostumados. E aí entrou algumas pessoas novas no canal e no grupo. E aí elas, perdidinhas completamente, alheias ao que seria operar uma bolsa de valores. Então eu resolvi assim, essa primeira aula é chover no molhado mesmo, tá? A gente vai falar algumas coisas que vocês já até saibam, ok? Então, se vocês já sabem, vamos reforçar. Se você não sabe, tá? Ela é uma introdução para as próximas aulas, tá ok? Então, combinado isso com vocês, vamos então para aquilo que interessa. Uai. O que é isso? Aí. Para variar, sempre tem alguma coisinha ao vivo, né? Você estava aqui, você estava aqui agora há pouco, filho. É as emoções do ao vivo. Deixa eu ver se eu paro. Oi. Ah. É. Não, Gonçalves. O Warren, cara, ele tem assim. Quando eu trabalhava na empresa que eu me aposentei, né, ele tinha ali algumas solicitações, algumas necessidades e me pediam bastante. Eu nunca fui assim um expert em informática, mas eu sempre dei meus tapas, né? E acabava me sobressaindo em relação a algumas pessoas em função disso. E aí, quando eu fazia alguma coisa assim que eu não conseguia, eu ia atrás do cara da informática lá, ele me dava algumas dicas. E aí ele começou a me falar, o pessoal começou a chamar eu de que eu estava implantando vírus, né, para poder fazer as coisas, né? E aí, e aí vírus, worm tem a conotação aí de ficar mais bonito, né? E isso rolou, entendeu? Rolou todo o tempo que eu fiquei ali, desde quando eu vim para cá, uns 20 anos mais ou menos, né? E eu peguei e assumi. Eu assumi esse negócio. Quando chegou aqui agora, que eu tive que fazer alguma coisa, eu falei assim, não, cara, eu vou colocar o que eu vinha carregando já desde anteriormente, né? Warm, né? E aí tem um segundo lugar também, né? Muito importante na vida dos calvinistas, que é o Worms, né? A cidade de Worms foi um local muito importante com relação à teologia reformada. Então, se eu colocar um S ali, eu me refiro a outra coisa importante para mim. Ou então, tiro o S e eu fico com essa situação de piadinha interna que eu carrego eternamente na minha vida. Beleza? Tem, tem. A gente não pode fazer as coisas sem significado, né? Então vamos lá, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês, tá? É sempre. Vocês não têm noção o quanto isso contribui na minha vida vocês participarem nesse instante aqui, tá bom? Espero poder devolver na mesma moeda para vocês também. Bom, o que a gente vai fazer aqui é que ao longo de 7 tópicos nós vamos apresentar o que a gente faz em sala de aula, tá? Em sala de ao vivo, ok? Eu falei sala de aula porque ela tem conotação mesmo de puramente de instrução, né? Não é uma sala de cal, né?
mas a gente quer passar as coisas durante esse momento para vocês, tá? E aí a gente vai ficar mais especificamente com... Deixa eu pegar já a canetinha aqui que eu vou acabar precisando dela. Então eu já deixei ela aqui do ladinho. Então a gente vai acabar iniciando exatamente com esse tópico, ok? Que é o operacional da sala, que eu chamo ela também de LCG Warm, né? E aí depois a gente dá prosseguimento nas demais pontos que a gente vai abordar. E eu já recomendo vocês, uma vez terminado, caso vocês queiram assistir novamente, se ficou alguma pendência, né? Tudo bem. Agora, o que seria interessante já está disponível essa aula aqui para vocês assistir, o que é o ajuste, tá? Então, eu recomendo que vocês assistam essa aula, porque no dia eu vou trabalhar bem pinceladamente, uma vez que já tem material para isso, né? E aí a gente vai trabalhar os quesitos mais específicos do dia a dia sobre esse item, ok? Ou seja, na verdade, a gente vai trabalhar o 2 e o 3 na próxima aula. E aí o leilão, ele já se torna também uma coisa extremamente importante para a gente. E ele... não, perdão. O que tem... Acho que a aula é o leilão que tem, que eu já liberei lá para assistir. É o leilão, né? O ajuste não tem. É o leilão. É o leilão. Eu confundi, não é o ajuste, é o leilão. Tá? E aí o leilão é que vocês assistindo, a gente já faz a 4 e a 5 ao mesmo tempo. Ok? E aí o que é a cereja do bolo, por isso eu já deixei ela por último. Tá? A gente vai falar o que é Petax. Ok? Mas ela também, se você fuçar no YouTube, você vai achar adoidado. Vamos falar para você sinteticamente o que é ela, em 10 minutos a gente liquida isso. Mas ninguém fala, uma pessoa só que eu encontrei na vida até hoje, que fala como operar a Petax. Tem algumas pessoas que falam que nem é importante a Petax. Ok? Então eu posso te garantir, quem fala que Petax não é importante, não é operador de dólar. Tá bom? Então, como eu quero que vocês se tornem especialistas no dólar, eu quero que vocês conheçam direitinho o que é Petax. Ok? Vai sim. Não precisa não. Não precisa não. Todas elas serão gravadas. Então... É verdade, tá mesmo. Legal. Bom, o que eu quero mostrar para vocês já de cara, tá? Apesar dele não ser propriamente a metodologia minha, porque isso aqui é matemática, ok? Então eu quero que vocês conheçam primeiro os fundamentos do que a gente aplica aqui e por que aplica, ok? Então o sistema, para ser bom, ele tem que ser um sistema estável. Se um sistema não tiver estabilidade, você acaba criando alguns bugs e onde você precisa sair corrigindo ele. Quando eu montei o meu sistema operacional, eu sempre comecei a partir de perguntas, né? E quando eu ia atrás de respostas, a gente encontrava determinadas coisas e outras que não foram incorporadas e algumas que foram colocadas aqui pra gente, ok? Então, quando a gente faz algum tipo de soma, ok? Ou melhor, mudando. Opa, pera lá. Boa noite, Arnold Sannes. Quando a gente mexe com mercado financeiro, na verdade, a gente está mexendo com número, ok? Ainda que esse número seja monetário, né? Na verdade, o que nós estamos mesmo mexendo é com números. Então, eu não encontro uma ferramenta melhor para poder lidar com números do que a própria matemática, certo? Apesar de você fazer somente cliques em cima do seu gráfico, ok? Você ainda assim vai estar mexendo com números. E números requer um conhecimento de matemático para que facilite para você o seu desenvolvimento no processo daquilo que você está executando, ok? Então,
quando nós utilizamos a matemática, nós vamos ter alguns sistemas para poder observar. Nós temos um sistema linear, por exemplo, que você conta de 1 em 1, e aí com isso você tem, na obviedade da coisa, né? Você pegar o número 1, ele associado, 1 mais 1, ele se torna 2, e assim sequencialmente não vai alterar. Logo você vai ter exatamente essa reta, né? Num traçar quando você coloca ele dentro de um sistema ordenado, ok? Quanto a isso não tem nenhuma novidade para a gente, isso aqui é feijão com arroz. Você aprende a fazer isso aqui no ensino, agora já não sei mais porque eu sou das antigas, eu me esqueci já, mas deve ser ensino fundamental, se eu não me engano, tá? E somar 1 mais 1 você aprende acho que já no pré-primário, se for bobear, já está aprendendo, ok? Então, só que a novidade em relação a isso passaria não a ser somente esse tipo de soma algébrica, tá? Nós temos também outros tipos de soma, onde ele acaba trazendo para nós a equação da reta, que é a equação de primeiro grau, ok? Aqui nós já não temos mais a mesma condição que nós tivemos nesse tipo de soma, porque ele vai depender de um elemento x para poder falar qual que é o valor em y. Logo assim, 1 mais 1, ele ainda até é 2, é 1, perdão. Porém, o 2 mais 2, ele acaba não sendo 4, ok? E assim, sequencialmente, nós vamos ter essa mudança de valores que nós tínhamos enquanto fazia análise nessa situação linear, ok? Então, já começa a ser um sistema diferente e ele não tem uma estabilidade para nós, tal qual nós temos estabilidade nesse sistema, ok? Por quê? Porque a depender do valor de x é o que nós vamos ter como resposta final, ok? E aí eu trouxe aqui já, dentro desse ambiente, para a gente já incorporar, né? Os números que nós estamos apresentando aqui, eles são números que inclusive formulam a equação da reta baseado em φ, ok? Então, a depender do número que você insere aqui, é o número que você vai ter de inclinação da reta, tá, ok? Mas nós temos também um outro meio, uma outra forma para a gente realizar uma soma, ok? Esse método, ele é o método exponencial, ok? Porque ele não depende de um ângulo da reta para poder determinar aonde que nós vamos estar realizando essas somas, ok? Apesar de ele depender também de x, mas essa dependência, ele é um número exponencial, ok? Então, o número 1, quando a gente inicia fazendo ele vai continuar dando como resposta o próprio número 1. Porém, quando a gente pega e começa a elevar esse cálculo para outros números aqui em x, em próprio número 1, sim. Mas quando você começa a colocar as exponenciais em cima de x, esses números ele acaba saindo de 1.618, que a elevação foi por 1, né? Aí a hora que você eleva por 2, ele já começa a tomar valores diferentes em relação a respostas anteriores. E ele começa a fazer uma inclinação de tal forma onde a gente começa a ter respostas diferentes para esse sistema, ok? No entanto, quando a gente faz uma comparação de dois sistemas, ou dos três sistemas, se assim desejar, a gente começa a observar que nós vamos ter um ponto em comum entre esse segmento de reta e nesse ponto aqui, ó, ok? Ou seja, o ponto de equilíbrio para esse sistema, ele fica exatamente aqui onde eu deixei marcado. Entre 2, na verdade ficou marcado errado, perdão, tá? É entre 2 e 4, que é aqui, esse segmento aqui que é a região estável, ok? É onde
fica o 2 e o 4 de x. Então, baseado nisso, o melhor ponto para a gente ficar como região estável é esse ponto aqui, entre 2.618 e 4.236, ok? Então, o sistema que a gente está utilizando, a partir dessa análise aqui de matemática, é que nós vamos utilizar o φ como resultado, como opção, tá? E quando eu falo φ, é o φ mesmo, aquele que você está acostumado a ver, que é qualquer coisa parecido com isso aqui. Esse aqui está muito feio, mas é um φ, ok? Então, o que é o φ nesse caso? O φ e Fibonacci, eles são irmãos gêmeos, ou sinônimo um do outro, ok? Porque tanto o Fibonacci quanto o φ se utiliza exatamente desses mesmos valores aqui, ó. Ok? Assim nós podemos afirmar que nós temos um sistema estável, porque nós vamos utilizar toda análise, toda parametrização, absolutamente tudo em cima desses valores, ok? Eu aprendi logo no início das minhas pesquisas que quando você constrói um sistema, você precisa se nortear em cima dele. Ou seja, você não pode começar a fazer um Frankenstein, entendeu? Uma coxa de retalho. Então, se o seu sistema operacional ele é baseado no tempo, você precisa tudo, absolutamente tudo, ser em função do tempo, ok? No meu caso, como ele é baseado em φ ou em Fibonacci, né? Tudo que eu faço, ele é baseado. Ah, mas Luiz Carlos, não vai mudar nada se você fizer assim. Pois é, mas na minha cabeça, eu preciso trabalhar, não porque é um número mágico, não porque eu não vou falar sobre Fibonacci aqui, propriamente dito, porque tem uma aula já gravada a respeito disso, tá ok? Mas eu vou aqui fazer uma justificativa para que você entenda a base de por que a gente está trabalhando assim. Então, independente se ele vai ter influência direta ou não, eu continuo utilizando ele. Por exemplo, eu não utilizo nenhum gráfico 10R, ok? Vai mudar em alguma coisa? Acredito que não. Por que você utiliza então o 2, o 3, o 5, o 8, o 13, o 21? Porque eu preciso estar com a minha cabeça voltada a pensar somente nesses termos. Porque se eu começo a abrir concessões, é exatamente aqui que a gente acaba caindo, tá ok? Então, ainda que não tenha nada a ver, mas eu quero utilizar o 6R, pode utilizar, não tem problema, é da sua livre escolha, ok? Eu, Luiz Carlos, opto em ficar sempre preso ao sistema, independente de qual que seja as condições, tá bom? Beleza. Até aqui acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida, tá? Como o modelo ele é baseado em φ, eu vou querer apresentar para vocês uma coisa que eu acho que vocês já conhecem, mas eu quero colocar ele dentro de uma perspectiva um pouco maior até. Não é diferente não, um pouco maior, que talvez poucas pessoas já tenham visto isso, tá? Então, nós sabemos, nós já conhecemos que o mercado ele anda buscando tendências. E nós temos 3 tipos de tendência, ok? Essa daqui é uma tendência primária, onde dentro da tendência primária nós vamos ter ondas que são ondas impulsivas e vamos ter ondas que são corretivas, ok? Como eu disse, até aí não tem mistério nenhum. Mas eu quero que vocês considerem a partir de agora o fato de você visualizar essas numerações que vão começar a aparecer para vocês. Ou seja, isso é a contagem das ondas. Ou seja, essa daqui é a onda 1, onde ela iniciou aqui e terminou aqui. Esta daqui é a onda 2, onde ela iniciou aqui e terminou aqui embaixo. Ok? Isso também eu falo a respeito mais detalhadamente, explicando para vocês o que é um fractal em outras aulas. Tá ok? Então, dá um Warmflix lá no canal, ok? E aí dá uma checada para vocês verem a explicação sobre o que é um fractal. Mas fractal, já para poder deixar mais ou menos aqui alinhado com vocês,
ele nada mais é do que uma figura geométrica, ok? Só que essa figura geométrica, apesar de os tamanhos serem diferentes, a figura geométrica é a mesma. Se é um quadrado, não importa o tamanho do quadrado, ok? Só vamos ter quadrados grandes, quadrados médios e quadrados pequenos, ok? Ou seja, temos 3 fractais em tamanhos diferentes, ok? Como isso aqui, eu acredito que você é uma das primeiras coisas que a gente acaba conhecendo, né, dentro do mercado, quando você começa a aprender. Então vamos agora conhecer a tendência secundária, ok? Que ela acaba sendo uma coisa muito interessante, porque ela nasce dentro da tendência primária, ok? E ela vem fazendo os mesmos movimentos, ok? Que o fractal maior também fazia. Só que veja que agora o que nós temos como onda 1 para o fractal médio, ele já nasce aqui embaixo. O canal, a onda 2, ela já fica aqui embaixo. Então nós tínhamos aqui em cima a onda 1. E agora dentro, juntamente com a onda 1, nós vamos ter também a onda 5, ok? Assim como aqui embaixo nós tínhamos a onda 2, e agora nós vamos ter juntamente com ela a onda 8, ok? Então, por que eu estou frisando muito isso? Vocês vão entender a hora que eu colocar para vocês a terceira tendência, que é a tendência terciária. E aí, ela também, nesse caso aqui, nós também temos as mesmas ondas impulsivas e as ondas corretivas. Só que agora nós temos aqui, toda onda 1, 3 e 5 são ondas impulsivas. Toda onda 2, 4, elas são ondas corretivas. Dentro da onda 2, nós também temos a tendência secundária, porém, apesar de, você vai falar assim, puxa vida, você falou que todas as ondas que descia eram ondas corretivas. Nesse caso aqui, a onda A, né, que é assim que Elliott mapeou para a gente, ok? Ela, apesar de ser o 6º passo aqui, nós temos como a onda corretiva sendo exatamente, a onda impulsiva sendo exatamente essa onda aqui. E essa daqui sendo a onda corretiva e essa aqui sendo a onda impulsiva, ok? Então, se estivéssemos falando de Elliott, nós teríamos 5 movimentos para cima e 3 para baixo, sendo que não contaríamos as ondas, mas sim seria A, B e C, ok? Mas aqui nós estamos tratando de tendência, então em tendência não estamos falando de Elliott, ok? Mas eu quis fazer esse breve comentário para que, quando vocês estiverem fazendo um warm flix, aí vocês vão conseguir visualizar e entender. E é muito importante que vocês entendam e olhem para essas ondas, porque ela vai te salvar a pátria. E observe também as cores que eu estou colocando aqui. São as mesmas cores que eu coloco lá no nosso gráfico, ok? Ela não muda de cor, não. Com exceção que esse azulzinho aqui ficou muito safado. A cor que eu tenho lá é um pouco mais forte. Eu devia ter feito melhor isso aqui, mas agora vai ser assim, ok? Então, veja que nós temos aqui dentro, agora onda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Então, dentro da onda 2 primária, nós temos também uma onda 8 que termina exatamente com ela. Agora, prestem atenção nessa numeração que temos aqui e vejam o que vai acontecer quando eu colocar a onda terciária, a tendência terciária, perdão. Então, ó, onda 1 e onda 5, onda 1 e onda 5. Onda 2 e onda 8, onda 2 e onda 8. E aí, a partir daqui, a gente não consegue mais demonstrar porque a gente não tem mais sequência de continuidade. Mas uma coisa que eu posso afirmar para vocês é que isso daria continuidade daqui em diante também.
ok? Porque tudo aquilo que acontece no pequeno acontece no grande, ok? Eu fiz somente 3 tendências para vocês, 3 fractais, para que vocês pudessem entender o princípio. Se nós dessemos continuidade aqui e fôssemos fazer aqui, eu vou até pegar a cor que vai aparecer para a gente e vou pegar aqui sem seta para a gente ter mais espaço aqui para trabalhar, tá? Então, se eu fosse aqui desenhar o próximo fractal, ele seria onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, ok? E vai ficar muito complicado fazer tudo isso aqui. E se eu fosse fazer aqui dentro uma outra onda também, ele iria nascer aqui. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Tá ok? Ou seja, o céu é o limite para o fractal maior e o nano é o limite também para o fractal menor. No caso, por exemplo, nosso, ele acaba sendo o seguinte, o centavo é o mínimo, né? O menor tique é a menor condição que a gente tem para poder fazer o menor fractal, tá ok? Antes de eu dar continuidade, alguma pergunta? Vocês estão aí, pessoal? Participem, que senão eu me sinto aqui sozinho, tá? De boa, legal. Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar, através de números, os números que vão aparecer aqui agora. Se a gente desse continuidade em fractais mais baixos. Ok? Então, temos aqui, ó. Dentro do primeiro, que é... Bom, vamos pegar aqui, ó. Tendência primária, nós vamos ter 1, 5, 21, 89, 377. No 2, 2, 8, 34, 144, 610. Aqui no 1, vamos pegar um para ver, ó. 1, 5, 21, 89. 1, 5, 21, 89. Se a gente pegasse um outro fractal menor ainda que o 89, nós iríamos ter o 377 aqui em cima. Ok? Assim como aqui embaixo, 2, 8, 34, 144. Está aqui, ó. 2, 8, 34, 144. Se a gente desse sequência igual eu falei aqui em cima, o próximo aqui de baixo seria o 610. Ok? Então, perceba agora aqui que quando eu utilizo alguns números, eles não são números mágicos, eles não são números aleatórios. Eu utilizo o 89, o 233 e o 377. Ok? Para que eu quero isso? Porque eu quero enxergar em que instante. Daqui a pouco vai acabar a bateria aqui minha do fone. Bom, mas a gente vai sem fone. Então, eu quero enxergar quando nós estamos batendo aqui no primeiro, quando estamos batendo no terceiro e quando nós estamos batendo aqui no terceiro, no primeiro pernada, na terceira pernada e na quinta pernada. É essa a finalidade que eu coloco esses números. Ah, Luiz Carlos, então significa que se você utilizasse o 21, o 55 e o 89 daria certo? Daria certo também. Porque eles são pontos onde ele bate exatamente no mesmo lugar. Ok? Qual que é a vantagem de utilizar 89 e não 21? Quantidade de eventos que você está procurando para deixar ele mais sólido, ok? Quando você usa 21, quando você utiliza 21, você está pegando 21 blocks, ok? 21 candle. Quando você utiliza 89, nós estamos utilizando 89 candles, 89 blocks. Então, isso faz com que nós tenhamos uma consistência maior nos dados para fazer uma média melhor, ok? Então, é só por esse motivo. Eu já usava que aqui o próximo daqui de cima, um ou dois aqui acima, vai ser o 1597, ok? Achei que era um número muito grande e pesava um pouco para o Profit ficar fazendo esse cálculo
até lá atrás, né? Então, para evitar que ele ficasse com essa dificuldade de análise, é que eu optei em pegar um número intermediário, ok? Nem tão pequeno e nem tão grande, ok? Novamente, sem nenhuma pergunta, pessoal? Eu acho que eu vou ter que colocar aqui um fone de ouvido que ficou baixo depois que eu tirei o fone sem fio. O fone sem fio acabou, eu vou colocar aqui um fone com fio para que eu consiga escutar vocês. Um momentinho. Ok. Fala comigo, queridos. Estão me escutando? Eu não escuto. Oi. Estão me escutando? Tá tudo bem? Tá mudo? Ok. Então, bora lá. Não. Não, é o fone. É o fone. Entendi. Bom, então vamos lá. Consigo, você começa bem, depois some a sua voz, mas eu consegui te ouvir. Ah, tá aqui. Certo. Aqui. Aqui. Isso. Quer só? Eu vou te mostrar. Eu vou mostrar no médio, no vermelho. E você vai entender o verde, que é a mesma coisa. Por quê? Aqui ó, é perna 1 e aqui é perna 1. Ok? Então, no vermelho, ó, a gente contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, essa mesma maneira que foi aplicado no vermelho, é aplicado no verde. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui, 5. Então, se eu der continuidade, aqui chega no 8, né, ó. 5, 6, 7, 8. Aqui chega no 13, aqui chega no 16, aqui no 21, aqui no 29 e, consequentemente, para todo mundo. Ok? E aqui, ó, aproveitando, qual que é o grande risco? Quando você faz uma análise macro, você enxerga que o mercado está vindo para cá. No entanto, de repente você pega e fala assim, o mercado está subindo, vou entrar. Legal, está subindo no verde, está subindo no vermelho. Só que quando chega aqui, nesse ponto, o verde fractal menor começa a cair. E você fala, o mercado não vai subir mesmo, cara. Eu vou estopar, eu vou sair daqui porque senão eu estou ferrado. Ele vai me pegar. Aí a hora que você sai, o mercado sobe. Ok? E aí está subindo aqui, e está subindo no vermelho, e está subindo no azul. Show de bola. Aí você fala, o mercado está caindo. Cara, eu não vou suportar. Esse mercado não vai chegar aqui. Ok? Aí você estopa, o mercado sobe. Por isso que você fala assim, eu falei que o mercado ia para aquele lugar, mas ele desceu, esses caras me sacanearam. O mercado é pura sacanagem, entendeu?
Não tem nada de sacanagem, cara. Não tem nada de sacanagem. Tem dinâmica de preço. E se você não conhece a dinâmica de preço, você não sabe aonde você deve se proteger e você não sabe para onde o mercado está indo e nem para onde você vai. Ok? Então, quando eu mostro isso aqui para vocês, tá? É o jeito que eu incorporei no meu operacional, mas é a dinâmica de preço. Ok? Isso. Entendeu? Porque tem momentos que os três vão estar juntos, tem momentos que você vai estar com esse aqui junto deste, mas esse aqui não vai estar junto. Então é momento de você perder dinheiro. Entendeu? Porque o stop tem que estar aqui embaixo. Se você tiver protegido direitinho, tá tudo legal, não tem mistério nenhum. Por que que não tem problema? Porque o mercado vai voltar a subir novamente, ok? E aí no instante que você tiver de novo, ó, aqui tá subindo, aqui tá subindo e aqui tá subindo, você tá dando risada, ok? Mas no instante que esse carinha aqui, e ele muda toda hora, o verdinho, ele muda toda hora. No instante que ele começar a cair para cá, você fala, tô ferrado, ele vai me tirar do jogo. Seu stop, no mínimo, tem que estar aqui. No mínimo. Ok? Pode ser que você tenha outros fractais que te dê ambientes melhores para poder estar com o seu stop gain, porque se você entrou aqui embaixo, o seu stop gain vai estar bem adiantado, né? Então, você pode ficar sossegadinho aqui, porque ele vai se movimentar e vai subir. Nessa subida, é prevista ela. Entendeu? Não é nenhum player falando assim, o Emerson tá lá, vou pegar o Emerson, ha, 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 ha. Não, não tem isso não. Tá? É movimentação do dinheiro. O dinheiro, na verdade, não é nem dinheiro aqui. Né? Isso daqui é FI. É Fibonacci. Ok? Então, é Fibonacci andando do jeito que ele já está previsto andar. A gente só precisa acompanhar ele. E aí, para não ficar a cerejinha do bolo, eu até ia passando e tinha esquecido de fazer um comentário. Tem muita gente que fala assim, aqueles que são do fluxo principalmente, eu não critico o fluxo porque eu utilizo algumas ferramentas do fluxo, ok? Mas tem um pessoalzinho que gosta de criticar quem não é do fluxo. O que vocês estão enxergando aqui? Fundo duplo. Quer só? O que vocês estão enxergando aqui? Logo, onde que aparecem os ocos? Onde a onda impulsiva termina e começa uma corretiva. Tá vendo? Ó. Aqui tem um apoio, ó. Ó, então, então, se você sabe que o oco e o koi, ele aparece, e quando ele aparece exatamente no ponto de reversão, ô meu querido, ó aqui, ó, ponto de entrada para você, ó. Entendeu? Você já começa a sacar por que você deveria ter entrado em determinados lugares e não entrou. Ou seja, você conhece o mecanismo, a ferramenta que você utiliza, como que ela se comporta. E isso é extremamente importante. Ok? Assim como é importante esses números aqui. Se até o final da live... Caraca, bicho, eu falei que ia parar... Não parei, agora vai 1 hora direto. Então, vamos dar prosseguimento.
Mas enfim, é importante que você saiba, domine e conheça a ferramenta, porque senão você vai ser pego de surpresa, ok? Então vamos lá. Para a gente falar um pouquinho agora, o dólar spot. O que é o dólar spot? Dólar spot é aquele cara que você pega e põe na mão. Se você, como o dólar é uma commodity, se a gente pegasse a commodity milho, por exemplo, o que seria o spot do milho? O milho, a lavoura, está lá no campo, ok? Se nós pegássemos uma outra commodity, o boi gordo, qual que é a commodity, perdão, qual que é o spot do boi? O boi, ok? Aquele que está lá pastando, ok? Então, dólar spot ou dólar à vista é o dinheiro mesmo, um saco de dinheiro na tua mão, ok? Então, tudo nasce a partir daqui, ó. Você não tem boi futuro, você não tem milho futuro, se você não tiver o milho spot, se não tiver o boi spot, ok? Então, nós não temos o dólar futuro se nós não tivermos o dólar cheio. Cheio não, perdão, o dólar spot, ok? Dólar cheio, ele então nasce a partir a partir daqui, desse cara, ok? É aqui que nasceu o dólar cheio. E vamos, antes de conhecer os detalhes, que vocês já conhecem os detalhes dele, já vamos ver quem que nasce a partir do dólar cheio. O mini dólar, ok? Então, qual que é a necessidade ou a diferença entre eles? O que nós temos aqui já de cara para poder falar é que o dólar cheio, e a gente não vai nem se preocupar com o dólar spot, porque ele não tem o mínimo, é um garrote mesmo, né? E a única diferença que eu poderia citar dele para vocês aqui é o spot, se você comprar, você tem que levar para casa. Ô Luiz Carlos, você está falando que se eu comprar um barril de petróleo, eu tenho que levar o petróleo para casa? Se for spot, tem. Mas eu vou colocar esse negócio aonde? Ah, não sei, você que quis comprar, né? Você que quis comprar um barril de petróleo, filho. Então te vira, porque agora você vai ter despesa aí para armazenar esse cara, ok? Quando você faz negócio no futuro, ora, o produto que você está comprando ou vendendo, ele não existe. Então não tem para onde você levar, ok? Porque ele está lá no futuro, ok? Então o dólar cheio, o que nós temos dele, que o tique dele é um mínimo meio ponto, ele anda de meio ponto. O lote mínimo, você tem que entrar com 5 contratos no mínimo, você não consegue entrar com 4, e muito menos com menor que 5. Qualquer coisa menor que 5, você não entra para poder fazer a operação. Logo, cada movimentação vai dar R$250, ok? A cotação aqui para você entender é $1 por $1.000. A cada $1 você movimenta $1.000. Logo, quando você opera o dólar cheio, você está alavancando $250.000, ok? Então, presta muita atenção nisso, porque é aqui que você quebra. Super alavancado, entendeu? Possibilidade maior de quebrar. E vou falar uma coisa mais para você, tá, Felipe? Nem o cachorro grande gosta muito de operar o dólar cheio. Vai lá para você ver. A liquidez dele é pequena. Por quê? Porque a liquidez mesmo tá aqui, ó. Aqui tem liquidez. Então, os próprios cachorro grande tá tudo operando aqui, junto com a gente. Mas veja aqui, ó. O mini dólar, ele é oriundo do dólar cheio. Então, aqui é que deveria ter as maiores movimentações. Mas é aqui que acontecem as maiores movimentações. Tá? É interessante isso, e por isso tem uma frase aqui no Brasil que fala que o rabo abana... Perdão, deixa eu mudar até aqui, deixa eu trocar. O cachorro abana o rabo. Né? Porque quem manda no mercado futuro de dólar é o mini, não é o cheio. Tá? Então o cachorro abana o rabo.
e não o rabo abanando o cachorro. Tá? Aqui também, o que nós temos? O tique dele também é meio ponto, ok? No entanto, fica mais fácil de operar aqui, porque aqui a gente pode entrar com um contrato só. Logo, cada contrato, né, que é 2 tiques, né, você tem R$10. E aí a cotação continua sendo R$1 por $1.000, ok? Porém a alavancagem aqui ela é bem menor, não é menor, é bem menor, ok? Então você está alavancado, também vai te quebrar se você ficar super alavancado aqui, ok? Mas fica mais fácil de você fazer uma gestão de risco em cima do mini dólar, ok? Então esse comentário aqui é para os iniciantes que estão entrando, que não sabem nem o que o dólar era uma commodity e muito menos como que ele era manipulado, operado, ok? Opa. O mini dólar, ele acaba tendo a seguinte característica. O que você não tem? Ele para, rapaz. Quando eu pego a canetinha, eu tenho que esperar ele. Então, ele tem algumas características e origem do ativo. A origem, a gente já falou, tá? Agora, o que nós vamos ver aqui é que o contrato, ele vence mensalmente. E cada mês, ele tem um código diferente, ok? Então, como que é montado esse código para a gente se recordar? Ele é o código que é o próprio tique dele, né? A sigla que dá origem ao ativo, ok? O mês de análise e o ano de análise, ok? Então, se ele é desse jeito, vamos fazer aqui para o dólar cheio para a gente ver como que ele é. O dólar cheio, ele tem então, ele é o DOL, que é exatamente o código aqui. A letra F, que ele se refere aqui a janeiro, ok? Então está aqui janeiro. E o ano, que está aqui o ano, ok? Então é assim que é montado o cheio. Para a gente não ficar só numa condição, para a gente poder melhorar o entendimento, como é que ficaria o mini dólar? O mini dólar seguiria o mesmo padrão, ok? WDO é o ticker dele, N é o contrato vigente, que é o que nós estamos hoje, julho, ok? E o ano dele, 23, ok? Então, tá aqui, ó, as 3 condições para a análise dele, ok? Até agora foi o que eu falei, chovendo no molhado, não estou mudando nada do que vocês não conhecem, mas para aquelas pessoas que ainda não viram esse tipo de coisa. No entanto, eu gostaria agora de falar os tipos de negociação com dólar. Agora aqui vai começar a pegar. Alguns talvez seja novidade e para alguns a gente vai falar assim, então é isso aqui que o pessoal faz, né? Por que eu gosto de operar o dólar? Porque o dólar a gente pode utilizar ele, os 3 tipos mais conhecidos, né? É a especulação, hedge e a arbitragem, tá? A arbitragem, nós, sardinha, não temos capacidade de fazer a arbitragem. O hedge, você até pode fazer um hedge, porque isso aqui não é difícil de fazer, não é problema. O que a gente faz mesmo é a especulação. É aqui que a gente fica, ok? Mas, proteção. E você vai ver agora, tá? Então, por isso que eu quis trazer. Algumas pessoas não sabem mesmo. E para poder trazer conhecimento, então vamos conhecer primeiro especulação. A especulação é a operação mais comum para a pessoa física, que eu acabei de falar, que somos nós sardinhas. E diga-se de passagem, eu não gosto de me chamar de sardinha, tá? Eu gosto de me chamar de rêmora, ok? Porque rêmora segue o tubarão, come a comida do tubarão, nada com o tubarão. Sardinha é comida de peixe grande, ok? E eu não quero ser comida de peixe grande, eu quero andar com tubarão. Por quê? Porque dizem com quem tu andas, eu direi quem tu és. Vocês conhecem essa máxima. Então eu quero ser conhecido como um tubarãozinho pequeno. E diga-se de passagem, se você olhar uma rêmora,
ela tem a cara de um tubarão. Mas ela não é tubarão, ela é rêmora. Ok? Então, a especulação ela é a operação mais comum entre a pessoa física, mas também muito realizada por players institucionais, como bancos e fundos. É interessante que tem um vídeo que depois eu vou disponibilizar lá no grupo para vocês assistirem. Tá? E ele mostra exatamente isso aqui. Quem faz trade é somente nós. Os bancos, os institucionais fazem trade também. Vocês vão ver isso ao vivo, de verdade. Seu objetivo é o lucro a partir da compra a preço baixo e venda por valor mais elevado, ou pela venda a preço alto e recompra a preço baixo. Os traders, que são os especuladores, assumem o risco apostando na direção do mercado, também como a grande alavancagem no dólar futuro, que é poder operar com um valor maior que o próprio patrimônio. Os ganhos são potencialmente muito grandes, ok? Então, só fiz... Oi? E as perdas também, tá? Qual que é o próximo tipo? O hedge. O que é um hedge? Significa proteção. Quem realiza o hedge tem como objetivo proteger seu patrimônio. Geralmente é realizada por empresas que possuem receitas, despesas ou patrimônios atrelados ao dólar. Um exemplo é uma empresa com dívidas em dólar que deseja evitar a depreciação do câmbio, ou seja, o aumento do preço da moeda norte-americana em relação ao real, para que sua dívida não aumente quando convertida para o real. Nesse caso, a empresa compra dólar futuro, travando o seu resultado operacional, que é o VTC. Assim, se o valor do dólar subir, o valor total das dívidas é maior, mas a empresa ganha no aumento do preço do dólar. Se porventura o dólar cair, a empresa perde na operação com dólar futuro, mas ao mesmo tempo o valor total de suas dívidas cai. Ok? Bem rapidinho aqui para a gente dar continuidade. Arbitragem. Essa modalidade é mais executada por grandes players, como bancos que buscam explorar a diferença do dólar em diferentes temporalidades, como, por exemplo, mercados à vista e futuro. Geralmente, buscam lucros baixos e com menos riscos de mercado. Por isso, procuram possíveis distorções de preço ou erros de precificação de ativos para aprimorar sua estratégia. Eu falei que nós não conseguimos fazer arbitragem, mas na minha metodologia eu fico olhando também para a arbitragem, tá? Vocês vão ver. Então, participantes do dólar futuro. A instituição jurídica financeira são os bancos e as corretoras. Investidores institucionais são os fundos de investimento e os fundos de pensão. Não residentes são os estrangeiros, em que se destacam os grandes fundos de investimentos estrangeiros, fundos soberanos e demais grandes empresas de gestão financeira estrangeira. Empresas não financeiras são empresas que operam no ativo sem que haja vínculo bancário direto. E a pessoa física é o trader comum. Entre eles se destaca o day trade, que é aquele que realiza operações durante todo o dia. Exemplo de operação no dólar. Se a gente considerar uma saída no 485, uma entrada no 482, 10 contratos de uma ação de compra. Então nós vamos ter essa movimentação aqui, ó, ok? Se movimentou, entrei aqui embaixo, saí aqui em cima, a diferença 3 pontos, ok? Estou trazendo aqui para que quem não conhece, entender melhor como que se faz os cálculos. No day trade, você vai ter o preço da venda menos o preço da compra, vezes um fator de correção, vezes o número de contrato. Ok? Então, vou fazer segmentado essa conta aqui para ficar bem claro. Ponto. Vou fazer aqui preço de venda menos preço de compra. Então, nós temos aqui 3 pontos. Vamos ter aqui essa conta aqui. O fator de correção, ele é a quantidade de lote vezes a quantidade de ponto. Isso aqui que é o fator de cotação, ok? Perdão, o fator de cotação é o lote, ok? Então nós temos 3 pontos, tá aqui que a gente calculou, os 3 pontos. O fator de cotação, o lote, e mais os contratos que a gente vai operar, 10 contratos. Então nós teríamos exatamente isso aqui, 3 vezes 250 vezes 10. Nós teríamos um lucro de R$ 7.500, ok? Bom, agora vamos entender o seguinte. Quando eu falei que eu opero também utilizando o conceito de
Eita, sumiu da cabeça, rapaz. É o hedge. Arbitragem, obrigado. Toda vez, essa palavra sempre some da minha cabeça. O que eu faço para arbitrar? Eu utilizo, primeiro, a gente fica olhando para vários elementos que são responsáveis para ser o drive do dólar, ok? O dólar tem vários drives, tem elementos que você precisa olhar para ele para saber como ele está se comportando, porque ou ele tem uma correlação direta ou ele tem uma correlação indireta. Então, quando você olha para ele, você sabe o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer no dólar, ok? Ah, eu não sei por que o dólar às vezes está subindo se o ouro também está subindo, ok? E a gente olha para o ouro, ok? Tá aqui, ó. A gente olha para o ouro aqui, ó. Fica de olho nele. Agora, veja aqui, ó. O ouro está subindo e o dólar está subindo, ok? Mas você não falou, Luiz Carlos, naquele dia que o ouro, quando ele sobe, ele é uma proteção. Então o pessoal também utiliza o ouro como hedge? Sim. E aí eles preferem utilizar o hedge no dólar ou no ouro. Ou ele vai estar entrando em um, ou ele vai estar entrando em outro. Logo, se ele saiu do dólar para poder ir para o ouro, o dólar cai e o ouro sobe. Os dois estão subindo. Pois é, tem algumas condições que é exatamente aquela condição que eu mostrei de você ter tendência primária, tendência secundária e a tendência terciária. Opa, cortou para baixo. Entendeu? Então, é essas coisas que vão acontecer nesse instante aqui. Ah, um dos dois está mentindo. Nenhum dos dois está mentindo. Nenhum dos dois. Tá? É a dinâmica do preço. Então, o que eu olho em primeiro lugar? O primeiro lugar que eu olho para o SDBRL, ou seja, o dólar spot. Ok? Porque tudo não começa aqui? Se tudo começa aqui, eu quero saber o que ele está fazendo. Ok? E a partir dele, a gente pega e também faz um olhar sobre outras coisas. Então, quais seriam as coisas que você poderia olhar e que são importantes para serem olhadas? Então, o mini dólar, que é aquele que a gente opera, óbvio. O dólar cheio, é importante você olhar para ele. O dólar spot, é importante você olhar para ele. E aí nós temos outros dois que não são tão diretos, porque ele é a mesma coisa que o dólar spot, mas em outras bolsas de valores, ok? Então, esse daqui seria o real frente ao dólar, ok? E aqui é o dólar frente ao real, ok? Eu gosto mais de olhar esses daqui, ó. Esses três primeiros. É eles que eu gosto de olhar, ok? Esses outros aqui eu olho uma vez por dia e olha lá. Para mim importa mais mesmo aqui. Eles já me embasa, já me permite desenvolver o dia a dia. Então, quando eu olho aqui, o preço não vai bater, ok? Mas eu estou olhando, porque aqui, perdão, por que não vai bater, né? Eu falei que não vai bater, mas por que não vai bater? Porque aqui o preço está em real, R$ 4,795. O nosso, nós olhamos em ponto. Então, isso aqui para nós seria vezes 1000. Aí daria a pontuação. Mas não bate ainda, Luiz Carlos. É verdade, não bate. Ok? Mas eu vou explicar mais adiante para vocês como que a gente calcula a paridade entre essa moeda spot e a moeda futura nossa. Ok? Então, quando eu olho para cá, eu começo a enxergar o que ele está fazendo e sei que se existir uma distorção aqui, vai afetar o nosso também aqui no nosso dólar aqui no Brasil. Então, por quê? Porque um é oriundo do outro, um nasceu do outro, ok? A influência é direta. E aí eu corro atrás na direção deles. Alguma pergunta? Não, ótimo. Então, outra coisa que eu olho, alguns indicadores, tá?
Apesar de eu ter posto aqui, opa, último slide. Deixa eu pegar a canetinha, porque senão eu vou me ferrar de novo. Apesar de ter posto o MACD, eu peguei e coloquei aqui só porque eu estava com saudade dele, ok? E nós já operamos o MACD com esse sinal que ele dá aqui, ó. Então, se você olhar aqui direitinho, ó, vou puxar. Eu puxei mal, deixa eu voltar. É aqui, perdão. É aqui, ó. Fiz, esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz. Então, esse daqui, ó, veja que ele deu sinal de compra e aqui teve sinal de compra mesmo, ó. Ok? Ó, aqui teve sinal de venda e aqui nós tivemos sinal de venda, ó, tá? Então, utilizamos indicadores dos mais variados, ok? Temos esse que é o canal de regressão linear, ok? Então, nós utilizamos os indicadores para viabilizar e para responder para a gente determinadas perguntas, ok? E as perguntas, elas não são as mesmas, ok? Você não tem com o MACD a mesma resposta que você tem pelo canal de regressão linear. Não tem, ok? Assim como nós não temos aqui, ó, tá vendo aqui em cima, ó, RAIG, ó, azul, vermelho e verde, ok? Que são aquelas três cores que a gente utiliza lá. Logo, quando a gente enxerga aqui os três nesse mesmo ponto, se a gente ir lá naquela tabela, que agora você vai pegar aquela tabela, vai imprimir, vai colocar em cima do seu monitor, vai olhar para ele 500 vezes por dia, ok? A cada movimentação você vai olhar para ele e falar assim, onde é que eu estou aqui agora? Ok? Porque dependendo de onde você estiver, essa sinalização aqui vai te ajudar a entender onde você está. Por que vai atender? Porque a gente usa o 89, 233, o 377. Ok? Quando ele sinaliza os três, você não briga com eles. Você vem junto com eles. Até aparecer de novo. Quando aparece de novo, você não briga com eles. Você vai com eles. Simples assim. Ok? Ou seja, o que esses indicadores estão mostrando? A rota, ponto de entrada, ponto máximo, ponto mínimo. Simples assim. Luiz Carlos, você falou para mim que quando ele desce eu não era para brigar com ele. Então, eu fui estopado. Eu fui estopado porque ele apareceu aqui, ó, e eu achei que você falou que era compra, ele deu sinal de compra aqui, eu comprei e fui estopado, porque era para ter subido e ele caiu. Então, aí, inclusive, Luiz Carlos, ele apareceu aqui de novo para mim. E aí ele apareceu aqui de novo para mim. O mercado tem disso, tá? Indicadores, eles não têm a bola de cristal. Ele responde aquilo que o mercado está dando. E, às vezes, ele faz 3 vezes. E esses 3 vezes aqui é exatamente isso aqui, ó. Ele começa a frear, o mercado está freando. Pode ver que ele veio aqui, ó, numa disparada, numa violência terrível. Quando chegou aqui, ele começou a frear. Ora, o mercado tem que parar, porque ele é um caminhão que ele vai ter que fazer curva devagar. Ele não está te sacaneando. Ele não consegue simplesmente descer, virar e subir de volta. Pega um caminhão aí com várias toneladas e com vários pneus para fazer uma curva de 90 graus. Não faz. Ele tem que ter tranquilidade, manobra, ok? Para poder fazer essa curva aqui, ó. A hora que ele fizer essa curva, aí ele volta a subir. E para isso ele tem que frear. Então, o mercado não te sacaneia. O mercado tem dinâmica. Aprenda a dinâmica dele e aí você não vai ser... Você mesmo não se sacaneará mais. Vai.
Vai. Mas só que esse cenário é você... Opa, esqueci que tinha tirado. Nesse cenário você entra aqui e sai aqui embaixo, não sei onde. Se você saiu aqui, tá ótimo, queridão. Posso te garantir que você fez uma bela de uma pontuação aqui. Tá? Não era para você ter saído com 3 pontinhos, com 5 pontinhos, com 20 pontinhos. Era para sair enquanto não der. Aqui a Haig tem que dar um LAW. Tem que dar um LAW. Pelo menos um LAW tem que aparecer para você, filho. Para justificar a sua saída. Você tem 3. Por quê? Ele chama Alto Fibonacci. Só que aí eu parametrizo ele para enxergar só o que me interessa. Tá? Esse não, esse é da Nelogica. Esse não é do grupo, não foi feito por nós não. Ok? E eu até tenho alguma coisa que quando não existia ele, eu utilizava, né? Que é o Alto Fibo. Ok? Ele também continua fazendo essas mesmas características, só que ele polui demais. E aqui eu consigo utilizar ele sem muita poluição, ok? Se bem que lá eu também posso purificar, posso melhorar ele se eu quiser. É eu que não quero melhorar. Então, temos aqui mais uma forma que a gente opera, que a gente trabalha, ok? E aí, nós temos a planilha. Em outras palavras, a gente utiliza tanto que eu esqueço aqui o nome, que é o discricionário, ok? Utilizamos o mecânico e o quantitativo. Se você perguntar para mim qual tipo de trader você é, eu sou os 3. Eu sou quantitativo, eu sou o mecânico e eu sou o discricionário, ok? E tiro o melhor de tudo, ok? Então, a planilha, ela está em fase de desenvolvimento, muito provavelmente a gente vai utilizar ela comercialmente para poder vender de alguma forma, fornecer ela para as pessoas, né? E isso acaba sendo uma ferramenta muito útil, ok? Porque ela mostra para nós exatamente a agressão do mercado, ela mostra para nós onde que foi o topo e o fundo, mas mostra, acima de tudo, as necessidades do mercado, que ele sempre vai buscar um desses dois aqui, se não os dois valores, ok? Que é exatamente esse ponto aqui, esse daqui e esse daqui, ó, ok? Então, veja que ele foi aqui, ó, era 903, ele foi no 895, quase que chegou lá, ok? E ele é uma baita de uma ferramenta orientativa para a gente, ok? Ele mostra para mim quem são os 3 maiores compradores e vendedores, a média do mercado, como que nós estamos, se nós estamos em pullback ou se nós estamos em movimento de compra ou venda, mostra para nós o acompanhamento da Petax, mostra para nós uma prévia da Petax, aonde possivelmente ela vai sair, a volatilidade do mercado, os pontos de reversão do mercado, e aí uma tentativa gráfica de demonstrar a força que o mercado estaria tendo de compra ou de venda através da curva de Gauss e a tendência de mercado. Veja que aqui nós ficamos com menos 1,45 e o mercado estava aqui apontando para baixo, ok? Então, temos aqui a abertura do mercado, a máxima e a mínima calculada, a máxima e a mínima do mercado que o próprio mercado oferece para a gente, a previsão de volatilidade, e aí nós acompanhamos qual foi a volatilidade que teve no mercado real. Então o estudo apontava 66, mas nós chegamos a 88 pontos, ou seja, 22 acima. Ele mostra a frequência do mercado e qual que é a melhor gráfico para você acompanhar esse mercado a nível de tendência, ok? E aí, se você é scalpista, mostra quais são os pontos para fazer um scalp, uma meta para você alcançar durante o dia e um stop também necessário para você manter para poder operar nesse dia, ok? Então,
esse aqui é uma das ferramentas que a gente... São as ferramentas que a gente utiliza. Tem uma coisa aqui que agora eu queria mostrar para vocês. Vocês vão falar assim para mim: ah, Luiz Carlos, isso aqui é balela. Você não acredito que você vai mostrar para mim a estrutura de um candle. Não, eu não acredito. Pois é. Se eu perguntar assim para você, esse candle que eu sei que você conhece, que ele tem uma abertura, um fechamento, uma mínima, uma máxima, e que ele faz esse desenvolvimento aqui, e que eu tenho, no caso, uma abertura e um fechamento, aí ele vem, faz uma máxima, faz uma mínima, ok, ele tem todo esse desenvolvimento aqui, eu sei que você já conhece. Agora, se eu fizer uma pergunta para vocês, eu gostaria que vocês participassem para mim saber que vocês estão aí. Que time frame que é esse? E aí, pessoal, vocês concordam com o Felipe? Dá para saber ou não dá? Dá não. Dá não. Mas se eu falar para vocês agora, vocês abrem no diário e vocês enxergam esse candle exatamente um belo dia que aconteceu desse jeito, né? Porque ele tem vários formatos. Ele não acontece exatamente desse jeito? Sim. Pois bem, o que eu quero que vocês entendam é que o candle, ele acaba tendo esse formato. Vamos pegar um que é de positivo. Acho que alguém está com o microfone aberto e está dando eco. Ok. Quem tiver com o microfone aberto, vocês poderiam bloquear só para sumir o eco? Obrigado. Vamos embora então. Então, não, ainda está aberto. Será que é da Poliana? Alô? Já foi. Acho que parou. Então, vamos lá. Ó. Nós temos um candle que ele abre. E essa abertura, ele tem... Se você colocar no diário, nós vamos ter algumas linhas que eu gostaria que isso aqui vocês tirassem um print e começassem a acompanhar eles diariamente. Ok? Tamanha a importância que tem essas linhas. São 10 linhas importantes. Ok? E você vai entender o seguinte, que você vai construir essas linhas, algumas, por exemplo, como essa, VWAP do dia anterior. Isso não é ao longo do dia, já encerrou o dia. A hora que encerra aqui, que eu faço o fechamento de mercado, a primeira coisa que eu já deixo marcado para amanhã é a VWAP do dia anterior. Ela já está marcada. Ok? Então eu estou colocando na sequência que você vai construir isso aqui. Porque você vai começar a observar a construção de um candle ao longo do dia. E você vai entender o que é que está acontecendo, porque se você falou para mim, ah, Luiz Carlos, eu não acredito que você vai colocar isso de novo. Eu já vi tanto que ele abre, vem buscar a mínima, vai fazer a máxima e depois ele faz o fechamento. Aham. Só que por que você entrou então em determinados locais se você sabia que ele faz esse movimento? Se você tivesse prestado atenção, no movimento que ele está fazendo, você não iria entrar em determinados lugares ou não iria sair de determinadas operações. Que é o caso aqui, uma vez que ele fez o fundo, ele vai buscar a máxima agora. Ele não vai parar aqui no meio do caminho, ele vai buscar lá em cima, a máxima. E aí ele não vai ficar aqui em cima, ele vai vir fazer o fechamento. Pode ser em qualquer lugar, mas eu posso te garantir que ele não vai dificilmente ele não vai em alguns lugares. Tá? O que pode acontecer, eu já vi acontecer, ele fazer uma abertura, uma mínima, ele subir, fazer uma máxima, voltar tudo para baixo, isso aqui eu já vi. Ok? Mas aí tem motivos. Não é todo dia. É um dos drives que foi acionado, é algum político falando alguma besteira, é algum Putin fazendo uma puta de uma besteira, né? Então, coisas assim do gênero. Diariamente, ele vai fazer a abertura, máxima,
fechamento. Perdão, abertura, mínima, máxima, fechamento. É isso que ele vai fazer diariamente. Então, o que eu quero que vocês façam a partir de agora é seguir, perseguir eles e saber exatamente onde que você está naquele instante, ok? Então, a primeira coisa que você vai anotar e colocar, nem que for numa tela à parte, não é o operacional, porque eu não quero ficar poluído, legal, não põe, mas põe numa parte para você seguir. A segunda coisa que você vai notar é a abertura, ok? Então, nós sabemos que tudo que estiver abaixo da VWAP do dia anterior é venda. Tudo que estiver acima da VWAP do dia anterior é compra. Próximo que você vai colocar, o evento das 9h30. Mas rapaz do céu, que negócio que é esse aí que eu nunca escutei falar? Então, nunca escutou, mas eu observei que o mercado, entre 9 e 10 horas, ele vai fazer um negócio que se chama ou um topo e vai cair, ou ele vai fazer um fundo e vai subir. Isso se dá entre 9 e 10 horas. Normalmente é 9h30. Então eu dei o nome para ele de evento das 9h30. Ok? Então, o que é que acontece normalmente às 9h30? Notícias, todo dia praticamente tem notícias às 9h30. Ok? E aí tem a montagem de posição dos players que começou o dia. A primeira meia hora deles é montagem de posição. Como que eu anoto ela? Você vai pegar, o mercado está descendo, porque você falou para mim, Luiz Carlos, que é entre 9 e 10 horas. Apesar do nome ser 9h30, você falou que ela pode acontecer entre 9 e 10 horas. Às vezes dá 9 horas ela já aconteceu, tá? Aí o mercado desce, descamba, vai embora e você não dá nem tempo de dar tchau. Então, ó, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai ter um evento de topo e fundo. Aquele que foi às 9h30, que quebrou a estrutura, é aqui que você vai anotar. Repetindo. Subiu, aí o mercado fez uma queda, quebrou a estrutura. É aqui que você vai anotar. O mercado subiu, desceu, subiu de novo, quebrou a estrutura. É aqui que você vai anotar. Ok? Aquela reta que quebrou a estrutura, aquele segmento de preço que foi embora, aonde ele quebrou a estrutura? Foi aqui. Então você marca esse cara aqui. Ele não volta mais aqui, gente. Como eu disse, eu já vi voltar. Ok? Mas raríssimas vezes ele acontece isso. Então, significa que você sabe onde você se proteger. Ok? Você vai ter um ponto de apoio para você saber o seguinte: a partir daqui eu não preciso mais me preocupar, entre aspas. Próximo, que a gente vai anotar a mínima. Por quê? Também ele não deve voltar mais lá. Como eu já disse, eu já vi, mas isso é raro. Próximo, VTC. Ok? VTC é a trava, e aí você vai saber. 0,5% para cima, 0,5% para baixo, são possíveis alvos para ele poder pegar. Chegou lá naquele alvo, o que vai acontecer? Ele vai tender a voltar aqui para o VTC. Então, se você tiver essa visão, é legal. Próximo, média da Petax. A média da Petax, ela vai funcionar como suporte ou resistência até amanhã, às 10 horas, que vai nascer uma nova Petax. Ok? Porém, essa daqui é uma coisa por demais importante, a ponto de nós termos uma aula específica só para poder falar sobre média Petax. Ok? Próxima. Evento das 15h30. O evento das 15h30, ele tem a mesma característica do evento das 9h30. O mercado, uma vez que passou por esse cara aqui, ele tende a não retornar mais nele. Ok? E isso também te dá tranquilidade. Por quê? À tarde, para quem só consegue operar à tarde, é importante você mapear aonde que você pode ficar e até onde você pode ir. Ok?
E nós vamos ter essa referência a partir dessas linhas aqui. Outro evento, ajuste. Anota, saiu 16 horas, anota onde que está o ajuste. Máxima, também para você saber onde que é o máximo que você sabe que ele não vai voltar mais naquele ponto. E o fechamento. Bom, queria que vocês prestassem atenção muito grande nisso e a partir do comentário que eu vou fazer, vocês começarem a prestar atenção se isso aqui não é um fato. Se todo dia, normalmente, esses três elementos não estão próximos um do outro. Todo dia, gente. Então, se você sabe onde é que está a Petax, você já imagina onde é que vai dar o fechamento, onde é que vai estar o ajuste. Pode ser para baixo, pode ser para cima, mas vai ser perto um do outro. Ok? Alguém está com o gráfico aberto aí? Não? Ninguém? Então, ó, vamos ver se eu consigo olhar aqui. Talvez eu estragar, mas já foi a última. Deixa eu ver. Oh, Jesus da glória. Eu fui procurar aquela hora e ele sumiu. Não. Eu tô pensando em fazer quinzenal, tá? Porque senão me pesa aqui demais. Petax, ó. A Petax, ela ficou no 48, 79, 80. A VWAP ficou... eu vou fazer até melhor, que aí vocês veem. Senão vocês vão falar, você está mentindo, Luiz Carlos. E aqui a gente é daqueles que mata a cobra e mostra a cobra morta. Então tá aqui, ó. Fechamento do mercado. 48, 72, 50. VWAP, 48, 76. Petax, 48, 79. O ajuste eu não tenho aqui. Esse daqui eu acho que não é 48, 60. Esse daqui é do dia anterior. E eu não anotei. O ajuste saiu aonde? Qual que é o valor dele às 16 horas? R$65. Então, ó, tá vendo? Ó, 65 para o ajuste, 72 fechou, 76 VWAP, 79 foi a Petax. Observem todos os dias, gente. Se você olhar para o mercado, você vai ver que o mercado responde para você o que ele está fazendo. Se você conhecer o que ele está fazendo, você sabe como se posicionar, onde ficar. Ok? Então, o que eu tinha para mostrar para vocês, inicialmente, era isso. Ok? A gente acabou, nós não temos mais nada para falar por hoje. Passou meia hora do que eu estava previsto. Esqueci de fazer os breaks, ok? Mas faz parte. Eu me empolgo. Então, mas de qualquer forma, acredito assim que eu consegui mostrar o operacional como um todo para vocês, onde dentro de sala de aula a gente consegue, da sala, ao vivo, a gente consegue colocar isso em prática. E as pessoas que estão lá estão vendo isso, a gente fazer exatamente isso que eu estou falando para vocês. Eu até brinco, falo, puxa vida, você esqueceu de falar para mim que saiu a Petax das 10, das 11, né? Alguém já grita, ó, tá chegando 9h30, né? Então, a gente já começa a ficar atento. Então, essas coisas acabam dando um dinamismo pra gente, porque a gente começa a falar integrado, ok? E aí eu vou falar mais especificamente para vocês sobre o ajuste, ok? Sobre a média Petax, ok? E sobre o leilão. Porque o leilão, gente, a gente já começa a operar nele, ok? A gente não espera o mercado abrir e falar assim, vamos ver para onde o mercado vai. Hoje, com 23 minutos, quem estava em sala de aula, eu mostrei 700 pontos, R$700 já feito, ok? Então,
isso aí que eu quero que vocês também comecem a fazer. Legal? Alguma pergunta, pessoal? Ó, você pega já de 4 a 7 pontos já de cara no leilão. E se você fez uma análise bem feita, você já parte no leilão já com a operação já realizada, pronta para poder ficar seu dia inteiro operando. Tá? Então vai depender. Ó, eu faço o meu sempre começo com 10 pontos. Tá? Mas vai depender do dia anterior para poder responder para você exatamente o que vai ser de stop. Por quê? Eu não gosto de stop técnico, eu gosto de stop, não gosto de stop financeiro, eu gosto de stop técnico. Tá? Então, vamos pegar aqui o dia. O dia foi lateral, né? O dia foi chato pra caramba hoje, ó. Mas nós operamos com uma dignidade violenta. Então, e ó, só para vocês verem, ó, olha lá embaixo aqui, ó, aqui embaixo de tudo, ó. Tá aqui, ó, evento das 9h30, foi às 9h16. Tá? Então, ele responde, ele faz isso todo santo dia, cara. Se você segue ele te dá respostas do que ele está fazendo, ok? Então, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu vou inclusive fechar o vídeo, né, para não prolongar mais, ok? Se tiver pergunta, a gente responde, assim fica gravado para outros ajudar também, para quem for assistir mais tarde. E, no entanto, caso não tenha, então, eu anoto a POC, inicialmente, eu sigo ela aqui, inclusive, tem operacional montado em cima dela, tá? Esses 3 alvos aqui é a partir da POC, ok? Então, mas eu não deixo anotado tudo no mesmo lugar, ok? Ela está anotada em outro gráfico, né? Eu coloco ela assim, mas você tem razão. A POC é um ponto muito importante porque foi o ponto onde mais se quiseram fazer operações do dia, né? Então, o pessoal vai olhar para ela de novo, com certeza. Ok? Então, pessoal, é isso aí. Obrigado pelo aparecimento de vocês, tá? Eu vou montar a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado desse início, mas foi aquilo que eu falei. A minha intenção inicial era fazer um nivelamento a partir desses dados para que aquelas pessoas que chegaram agora no mercado, elas pudessem compreender o que significa operar o dólar, tá bom? E como que a gente olha para essas coisas aqui no nosso operacional. Beleza? Valeu, obrigado, Felipe. Valeu, Araújo, né? Douglas, desculpa, eu tô com um olho só, Douglas, e o monitor aqui pequenininho. Simone, valeu, Araújo. Fique à vontade. Fazer um replay de mercado. Legal. É isso aí. Show de bola. Show de bola. Fazemos sim. Vamos fazer assim, ó. A hora que acabar essa série aqui, a próxima a gente faz um replay. Imagina.
Boa ideia, legal, Felipe. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para todos vocês e nos vemos amanhã na sala, beleza? Abraço!